Tudo bem, professor? Tudo bem, boa noite. Boa noite, boa noite. Queria que o senhor falasse sobre o rendimento da equipe e também a estratégia adotada em relação ao lançamento, tanto dos zagueiros como dos laterais, para os pontas. Então, eu queria que falasse sobre essa estratégia que o senhor teve aí nesse gramado sintético aqui do Paço da Areia. Foi uma situação que nós tivemos que utilizar em função do sistema defensivo da equipe do adversário. Jogou com linha baixa, marcando quase dentro da área deles, e as alternativas que a gente tinha ou era a individualidade dos extremos ou a mudança de lado, buscando explorar a diagonal na linha alta que eles estavam fazendo defensiva. E em algumas situações obtivemos sucesso, outras não. E tivemos dificuldade na construção, somente pelo centro do campo, porque estava bem bloqueado pela equipe adversária. Mas eu acho que, no geral, a equipe foi muito bem. Tudo bem, Alexandre. Esse time que você vem utilizando, desde o jogo contra o Sportivo, ele vem numa sequência. Teve viagem lá para o Equador e é basicamente o mesmo time, com poucas mudanças. E hoje a gente pôde perceber também que a gente já viu ali o Guilherme Azevedo, que sai com um problema na coxa. A gente não tem ainda informação por vocês, é claro, se há uma lesão muscular. Você está tendo pouco tempo de treino com eles e já tem jogo na quinta-feira de novo. Dá para dizer que o planejamento ele será mantido, mesmo com toda essa a sequência que vem tendo esse time depois do jogo de hoje? Aí nós vamos ver a avaliação do departamento médico. O problema maior é que nós não temos muitas opções no banco de reserva para substituir um ou outro. Então, cria uma certa dificuldade de ajuste e mecânica de movimento dentro do campo. Mas eu acho que os jogadores são jovens e tem uma equipe de fisiologia, fisioterapia. O departamento médico vai cuidar muito bem dele. Eu acho que eles vão estar aptos para jogar no próximo jogo. Alexandre, boa noite. Você falou da dificuldade do jogo ali por dentro, né? E aí eu queria tirar uma dúvida com você, que você falou, no jogo contra o Aimoré, já vimos ali o Darlan ajudando muito numa saída junto com os dois zagueiros. Hoje a mesma coisa, e o Lucas Araújo um pouco mais adiantado, às vezes parecia um pouco perdido, entre aspas, não parecia estar tão conectado assim ao jogo. Depois com o Fernando Henrique ajudou um pouco mais o Darlan nesse sentido. Queria que você falasse um pouco mais sobre o Darlan ajudando, apesar de o Lucas Araújo ser exatamente um primeiro homem. Queria que você falasse sobre isso. Mas ali essa situação é bem treinada, né? A gente, apesar de ter pouco tempo de treinamento, nós conseguimos colocar isso em prática dentro dos jogos. A relação é 3 jogadores para marcar 3. Então, ou 4 jogadores nossos, para 3 eles marcarem os nossos 4 jogadores. Então, nós posicionamos o Lucas Araújo um pouco mais à frente, justamente para liberar a ação do Darlan. Mas isso não é específico do Darlan sair jogando. O Lucas também pode baixar para jogar, e logicamente que o Darlan dando um passo à frente para armar a jogada um pouco mais ofensivamente. Boa noite, Alexandre. O zagueiro Juan vem tendo boas atuações e chama a atenção que ele gosta de arrancar até o setor ofensivo, já deu até assistência para gol. Ele sai da defesa e vai até o ataque. É uma característica dele, é algo que ele deve fazer mesmo quando jogar em partidas de Libertadores, Brasileirão. E como fazer para a defesa não ficar desprotegida quando o Juan avança até o ataque? Como vocês planejam essa situação? Como eu falei na resposta anterior, isso é treinado. Quando você faz uma linha de 3, posicionando o volante central ou por dentro ou pelo lado, você libera a ação de um desses 3. No caso, como nós posicionamos o Darlan por dentro, a gente libera a ação de um dos zagueiros para aproximar na zona ofensiva. Então, nós empurramos com os 2 laterais os extremos deles lá para a linha defensiva deles e dá liberdade para o zagueiro se projetar ao ataque. Então, é uma situação treinada e eles têm feito muito bem.
Alexandre, boa noite. Eu queria falar contigo sobre dois meia atacantes do Grêmio, o Ferreira e o Léo Chu. O Ferreira teve um episódio recente em que ele foi numa jogada, foi provocado por um adversário, ele revidou e foi expulso. O Léo Chu, no jogo de hoje, tentou uma jogada, recebeu um amarelo, tentou de novo uma jogada dentro da área, cavando o pênalti, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Eu traço esse paralelo para te perguntar sobre o trabalho de vocês de lapidação desses jogadores, não só de entender taticamente, de entender tecnicamente que eles estão no profissional, mas de trabalhar essa maturidade deles. O Léo Chu voltou de um empréstimo, né? Como é que tu vê hoje o estágio do Ferreira? Como é que tu vê o estágio do Léo Chu também em relação a isso? Obrigado. O Ferreira é um jogador um pouco mais maduro, um pouco mais rodado do que o Léo aqui no Grêmio, né? Logicamente, o Léo jogou mais tempo lá no Ceará, teve mais oportunidade que o Ferreira. Em termos de Grêmio, o Ferreira é um jogador mais ajustado dentro da nossa programação de disciplinar, vamos dizer assim. Tivemos a ocorrência com o Ferreira, ele foi punido. O Léo está chegando agora. Tem umas normativas que são as cartilhas que o Renato determina e, possivelmente, a partir de uma análise mais criteriosa, nós vamos poder direcionar melhor o jogador para que, se caso realmente a marcação foi correta, que não deu para ver ali no campo, ou teve a simulação, o atleta vai ser punido. Eu acho que o caminho é esse: orientar, direcionar e, se for o caso de reincidência, ser punido. Boa noite, Alexandre. Eu queria te perguntar sobre o Elias. Ele pode pintar nesse grupo aí que viaja para Bento Gonçalves contra o Juventude? A gente sabe que ele já melhorou um pouco das dores musculares que ele tinha, estava treinando lá em Eldorado. Ele pode ser uma novidade nesse grupo, não sei se como titular ou reserva. É algo que passa na avaliação de vocês? Obrigado. Não, contar com um bom jogador é sempre bom, né? Mas aí vai ter que passar pela avaliação do departamento médico, ver como é que ele está, a evolução da lesão do atleta, para saber se a gente vai poder contar com ele ou não. Alexandre, boa noite. Eu queria te perguntar sobre a programação de vocês, o planejamento. No jogo contra o Juventude, pode pintar, de repente, alguns dos titulares que voltaram hoje das férias? E contra o Pelotas, qual é a ideia? É usar ainda esse grupo de guris ou usar mais os titulares que já vão estar treinando há um tempo a mais? Nós estamos... o pessoal que se apresentou hoje vai fazer uma avaliação. Estamos vendo se vai fazer avaliação física, vamos ver o resultado dessas avaliações. E é muito precoce você colocar um jogador que vem de um período inativo de 10, 12 dias e colocá-lo para jogar um jogo decisivo. Então, é difícil. Já adianto que eu acho que nós temos que contar mais com esse grupo talentoso e jovem que nós temos. Professor, boa noite. O Grêmio vem apresentando nesse Campeonato Gaúcho bons nomes das categorias de base. E a gente sabe que quando um garoto sobe das categorias de base, ele acaba tendo, por vezes, algumas irregularidades nas suas atuações no time profissional. De uma maneira geral, pela tua experiência no futebol, a falta da torcida, que a gente vem tendo já quase mais de um ano, acaba influenciando daqui a pouco um acréscimo de confiança no jogador, num passe em algum momento dentro de campo, até para garantir uma vaga no time principal ou até no time titular? Eu não sei se para garantir uma vaga no time principal, aí eu não tenho como te afirmar, mas a influência do torcedor é importante. Até outro dia eu vi um comentário do jogador do Corinthians relatando que estava sentindo muita falta da torcida. E é um jogador já de algum tempo na estrada. Imagina esses garotos. Então, qualquer incentivo que a gente pode, principalmente para a nossa torcida, que é apaixonada, iria fazer muito bem aos atletas. Boa noite, Alexandre. Sobre o Ferreira, hoje ele atua boa parte do tempo do lado direito. A comissão técnica tem a ideia que ele possa também ser um jogador pelo aquele lado do campo para o decorrer da temporada 2021? Sim, possibilidade existe. É um jogador que pode jogar dos dois lados.
e é um facilitador de jogadas individuais, ele abre espaço para a penetração dos jogadores que vêm de trás. Então, a vantagem do lado esquerdo é que ele usa muito bem a perna direita por dentro, e pelo outro lado ele já não tem essa perna esquerda, então ele usa muito mais a jogada de fundo e cria situações diversas de conclusão para os jogadores que estão dentro da área. Boa noite, Alexandre. Tudo bom? Alexandre, eu quero falar sobre o aspecto psicológico desse time, né? Uma gurizada que já jogou um jogo de Libertadores, se portou muito bem na altitude, hoje sai tomando um gol, digamos que uma falha defensiva, mas consegue se impor no jogo, não sente esse gol e ainda consegue buscar o empate e quase vira o jogo. Como é que está sendo o trabalho psicológico com essa gurizada? Isso aí vem dessa transição? É um trabalho mais forte dos profissionais? Como é que é esse trabalho aí? O atleta do Grêmio ele tem que ter preparado para a decisão, tá? E quando o Grêmio, por si só, pelo clube que é, pela enormidade que o clube tem que estar preparado para jogar decisões de Libertadores, decisões de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, e esse garoto tem que estar preparado. Nós estimulamos a ativar mais a personalidade dos jogadores, fazer com que eles entendam a responsabilidade e praticar o futebol com liderança. Os jogadores que entram na equipe do Grêmio, seja mais jovens ou com mais idade, têm que ter o poder de liderança. Isso é praticado dentro dos treinamentos e vem dando muito certo. Alexandre, boa noite. Eu queria te perguntar em relação à qualidade do Fernando Henrique. A gente já falou um pouco sobre isso aqui, outros jornalistas já perguntaram sobre isso, mas é muito legal a gente ver o jogo apoiado que ele tem, a forma um pouco diferente que ele tem de jogar, muito parecida até com a do Darlan. Claro que é um jogador um pouco mais móvel, né, um jogador mais de marcação, mas que tem muita qualidade com a bola. Tu acha que esse pode ser, além dos outros jogadores que estão aparecendo aí pra gente, como o Lucas Araújo, por exemplo, pode ser um jogador que encaixa um pouco melhor até com o time principal do Grêmio hoje, em relação a toque de bola e aparecer dos dois lados do campo para trabalhar a bola com os laterais e com os meias? Gabriel Lauxen aqui da Copeiro TV. Com certeza. Não só ele, como o Araújo, como o Bob Sim, jogadores de extrema qualidade. Tem um potencial enorme. A tendência é o crescimento a partir do momento que eles estejam conosco. Visualizando outros jogadores mais experientes, aprendendo principalmente com o Renato, aprendendo com os jogadores que estão lá há bastante tempo. E a diferença maior do Fernando é que ele tem uma bola longa muito boa. E isso qualifica ele também como uns postulantes a ser, de repente, um pouco mais à frente, jogador titular do Grêmio. Acho que as camisas as vagas estão abertas, não tem titular, não tem reserva. Eu acho que a competição é sadia e quanto mais aparecer garotos com talento, melhor. Obrigado, boa noite.